Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Conhecimento da Fé. Um momento de encontro dedicado à leitura da Palavra de Deus, à catequese e ao conhecimento da fé cristã. Uma alegria poder entrar na sua casa e onde você está e contar com a sua companhia de toda a semana. Lembrando que o Conhecimento da Fé vai ao ar às quartas, às 9h30 da noite e aos sábados, 12h30. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos elevar o nosso coração em prece, dirigindo-nos ao Pai Eterno, pedindo a Ele a luz, a força para este momento do nosso encontro. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar juntos neste tempo em que a Igreja nos convida à conversão de modo especial. A Quaresma é um tempo único na vida dos cristãos, católicos de todo o mundo. É um tempo de reflexão, um retiro popular e principalmente um chamado à conversão de nossa vida. Hoje nós vamos aprofundar em uma das importantes práticas quaresmais adotadas pelos fiéis, a oração. E para conversarmos sobre a oração neste tempo quaresmal, tenho a alegria de receber o Padre Carlito Bernardes de Oliveira Júnior, professor de Sagrada Escritura na Faculdade Católica de Anápolis e pároco da paróquia Divino Pai Eterno, também de Anápolis. Padre Carlito, já tem um tempo que o senhor não aparecia aqui no nosso programa. Que bom revê-lo. Bem-vindo. Olá, Padre Wellington. Obrigado pelo convite em estar aqui com vocês. Para mim é uma honra novamente estar aqui contribuindo para o crescimento da fé de todos aqueles que nos assistem. Também cumprimento a todos aqueles que nos assistem, todos os espectadores da TV Divino Pai Eterno. Minha saudação e minha bênção a todos vocês. Padre Carlito, tempo da Quaresma. É um tempo que as pessoas procuram de modo mais assíduo a experiência de oração. E são muitas as experiências, né? São diversas as experiências. Todas essas experiências são válidas, Padre? Aquelas experiências que nos elevam até Deus são válidas. Nós devemos buscar aquilo que nos aproxima do Senhor. O tempo da Quaresma é um tempo realmente dessa presença de Deus. Quando se fala de uma conversão, as pessoas pensam que é apenas deixar as coisas erradas de lado, mas a verdadeira conversão é nós colocarmos a presença de Deus no nosso coração, na nossa vida, de tal maneira que transforma todo o nosso ser e as nossas práticas, as nossas ações começam então a condizer com a vontade de Deus. De certa forma, então, nós podemos apresentar a oração como esse diálogo, como esse encontro transformador de Deus, porque a verdadeira conversão é real, é verdadeira, quando se tem um encontro real e verdadeiro com aquele que nos converte, que é com aquele que realmente nos mostra qual é o sentido da nossa vida. Padre Carlito, quando nós falamos da oração, a experiência de oração, ela começa ainda na infância, por assim dizer, né? De modo lúdico, pedagógico. Nós aqui falávamos antes do programa começar sobre aspectos fundamentais na catequese para que, por exemplo, as crianças tenham ciência do que é basicamente a oração e para que se sintam convidadas a participar do exercício da oração. Como o senhor observa o chamado à oração para as crianças nesse aspecto, é claro, do incentivo familiar a um exercício do cuidado, do diálogo com Deus? De fato, Padre Wellington, a oração
ela parte da natureza de cada ser humano. Nós, como criaturas, necessitamos do nosso Criador. Se nós olharmos na Sagrada Escritura, qual é o primeiro lugar que nós encontramos a oração? O primeiro lugar que se encontra a oração é desse diálogo, desse encontro de Adão e Eva no jardim com Javé, com Deus. Eles começam então no final da tarde, Deus passava e eles começavam a conversar. Veja que a criatura necessita do Criador, é algo inerente. Todos nós precisamos começar um diálogo com o Senhor. De certa forma, se uma pessoa não tem uma necessidade disso, é porque perde o sentido da sua existência. O próprio catecismo vai dizer que a criatura sem o Criador se esvai, ou seja, perde o sentido da sua vida. A oração, ela vem de encontro a essa necessidade primordial. Precisamos de Deus na nossa vida. E essa necessidade deve ser cultivada desde a infância. Como fazer com que as crianças tenham uma prática à oração? Às vezes nós pensamos e até queremos que elas decorem as orações. Quando se fala de orações, nós devemos não apenas apresentar aquelas orações moldadas, o que nós decoramos desde criança, formuladas pela nossa fé, senão que nós devemos ensinar a oração, que é um diálogo, uma conversa amistosa, uma conversa confiante de um filho diante do pai. Quando as crianças entendem que a oração é mais que uma repetição de palavras, que a oração é um diálogo com o pai, um diálogo com Deus, então elas começam a aprender a rezar verdadeiramente, a deixar de lado talvez aquele pensamento de que orar é simplesmente você ter uma disponibilidade, ou pelo menos você falar de uma maneira mais livre para Deus, espontânea. E rezar é uma repetição de palavras. Até no âmbito dos nossos irmãos separados evangélicos, eles fazem essa distinção e falam, né, que eles oram e que nós rezamos, dizendo que a oração é a espontaneidade do coração que se eleva até Deus. E o rezar é, então, uma repetição de palavras sem sentido. E não é dessa maneira. Para nós católicos, oração e orar e rezar são sinônimas. E o fato de nós repetirmos as palavras não deixa de lado a espontaneidade do coração que eleva-se a Deus, que clama, que suplica nas suas misérias, nas suas necessidades, nas suas limitações. Jamais deixe isso de lado. Quando nós encontramos na oração esse momento de conversa amistosa, como dizia, confiante, diante do nosso Criador, então nós vamos encontrando o sentido de sermos criaturas. Padre Carlito, quando nós falamos do tempo da Quaresma, é interessante porque quando nós começamos o período quaresmal, as pessoas são chamadas de um modo mais intenso a esses três pilares, né? O jejum, a oração e a caridade. Quais seriam as características da oração quaresmal diante da vida de oração cotidiana que o cristão é chamado a ter, né? E aí eu faço essa distinção por quê? Porque existem elementos que são próprios, constitutivos, até mesmo da participação em vista da preparação da Páscoa no tempo da Quaresma, né? Sim, na Quaresma somos convidados a intensificar o tempo de oração, a vida de oração, em vista da humilhação. Nós nos humilhamos por meio das nossas penitências, das nossas mortificações, para que através desse domar a si mesmo, porque as penitências, mortificações e jejuns que nós fazemos é uma forma de nós domarmos a nós mesmos para que Deus possa reinar em minha vida. De fato, então, quando nós começamos a ver esse tempo de humilhação, esse tempo de rebaixar o nosso orgulho para que Deus possa reinar, nós então vamos abrindo, dilatando o nosso coração para começar uma conversa, porque na medida em que nós nos encontramos como miseráveis, nós vamos encontrando aquele que é misericórdia. Na medida que nós vamos nos reconhecendo como nada, vamos vendo em Deus o nosso tudo. No catecismo, quando fala da oração, é interessante porque na primeira parte do catecismo vai falar do símbolo dos apóstolos e explicar o creio.
Na segunda parte do catecismo, vai falar dos sacramentos. Depois que nós cremos, nós iniciamos uma vida sacramental em Jesus Cristo, nesse encontro com Jesus Cristo. A terceira parte do catecismo vai apresentar agora a vivência dessa vida nova em Cristo, desse homem novo. E a quarta parte já vai apresentar a necessidade daqueles que nasceram em Cristo de conversar com o Pai. São Paulo vai falar que em Cristo, no Espírito, nós clamamos Abba, tanto em Romanos como Gálatas. E podemos dizer que essa palavra Abba é o distintivo do cristão. É o que faz a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque Abba significa papaizinho, é o diminutivo de Ab, e mostra essa intimidade que em Jesus Cristo nós adquirimos com o Pai. Em Cristo, pelo Espírito, nós clamamos Abba, nós temos essa intimidade. Entretanto, para que nós reconheçamos isso, nós precisamos nos humilhar. Nessa parte, na quarta parte do catecismo, vai apresentar que é necessário a humildade para a oração. Sem a humildade, não se tem oração. E é verdade, vamos percebendo isso. Somente quando nós nos reconhecemos limitados, somente quando nós vamos percebendo que somos nada e é diante das dificuldades, na própria experiência humana, quando nós enfrentamos algum problema, algum sofrimento, como nós rezamos com mais intensidade. Nos momentos de sofrimento, as nossas lágrimas se tornam verdadeiras orações de clamor que clama o céu. E é somente quando nós percebemos isso, o nosso nada, que debruçamos o nosso joelho no chão e aí pedimos a proteção divina, pedimos aquele que tudo pode, porque reconhecemos que nada pode. Por isso, na Quaresma, é um tempo de intensidade de oração. Justamente porque é esse tempo onde nós vamos vendo que nós somos pouca coisa, que a nossa vida passa, que nós não somos nada, e através das nossas mortificações, sacrifícios, através dos nossos jejuns, nós vamos percebendo que eles devem ser regados por essa intimidade com Deus, por esse diálogo com o Senhor. Por isso que Quaresma, tempo da Quaresma, é um tempo de oração, é um tempo de nós nos humilharmos para nós vermos Deus em nossa vida. Padre Carlito, quando o senhor lembra, por exemplo, da experiência da oração na Palavra de Deus, a Quaresma, enquanto tempo que é vivido na vida da igreja, é tirada de uma experiência bíblica, tanto feita por Jesus, mas também remete a uma lembrança do período do povo no deserto. Queria que o senhor pudesse olhar para esse retrovisor aí, que nos ajuda muito a entender tanto a presença de Deus, né, que acompanha esse povo, com os elementos constitutivos dessa oração, poderíamos assim dizer, primitiva. Sim, sim. Na verdade, se nós formos repassar toda a Sagrada Escritura para vermos os momentos de oração existentes ali, nós vamos percebendo algo que vai se repetindo no Antigo Testamento. Nos momentos de dificuldade do povo de Israel, eram os momentos que eles mais rezavam, que eles voltavam para Deus. Como dizia, eles reconheciam que eles não eram nada, que precisavam do seu Deus para batalhar junto a eles. No Antigo Testamento, o livro assim considerado livro de oração são os Salmos. Nos Salmos, lá expressa o clamor do povo. E são vários salmos onde que cada um deles nós podemos elencar assim e dizer, aqui é um momento onde que o povo enche-se de gratidão, porque Deus estava junto a eles. Aqui é o momento em que o povo clama, porque estavam sofrendo as penúrias de um povo estrangeiro, ou talvez as penúrias da pobreza, da violência de outras pessoas. Então, assim, nos Salmos nós vamos percebendo o coração do povo de Israel. Depois, no Novo Testamento, Jesus é o nosso grande exemplo de orador. Várias vezes, principalmente no Evangelho de Lucas, ele deixa os seus discípulos para entrar nessa intimidade com o Pai. No primeiro domingo da Quaresma, sempre a liturgia vai nos apresentar as tentações e vai dizer que o Espírito leva Jesus ao deserto. O deserto é o lugar de oração na Sagrada Escritura. O deserto é um lugar onde nós deixamos o mundo para agora nós começarmos a refletir sobre a nossa vida, a meditar sobre as bases, os fundamentos das nossas ações. E aí nesse diálogo, nessa reflexão, nessa meditação,
começamos então a encontrar o sentido, aquele que é o sentido. Começamos colocando as bases daquele que é realmente o fundamento da nossa vida, que é Deus. E aí se nasce essa conversão, esse mudar, esse converger os nossos passos para o Senhor. A prática quaresmal mostra que nós devemos agora nos retirar do mundo para começar então a refletir qual é o sentido da nossa vida. Estamos vivendo em uma época cheia de correrias, de um vai e vem, um frenesi completo de ações, de pensamentos, de ideias. E a igreja propõe esse tempo forte, que é o tempo de conversão, esse tempo de quaresma, para que nós possamos nos retirar deste mundo para começar isso, a refletir, a meditar as bases da nossa vida, o fundamento da nossa existência e encontrar nele aquele que é o nosso tudo, que é Deus. Padre Carlito, quando nós falamos da quaresma, remetemos a essa simbologia do número 40. Eu não poderia deixar de perguntar para o senhor, uma vez que o senhor tem conhecimento em teologia bíblica, é professor de Sagrada Escritura, qual o significado desse número para o povo de Deus diante da experiência de fé? Sim, o número 40, se nós olharmos no Antigo Testamento, começa 40 anos que o povo passou pelo deserto antes de adentrar na Terra Prometida. E depois nós vemos esse número 40 também em Jesus Cristo no deserto. 40 dias ele passou no deserto, lá no momento de oração. No Antigo Testamento, o número 40 tem a simbologia de purificação, de um tempo agradável onde nós vamos nos purificando para depois sermos merecedores da graça e da bênção de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Israel, principalmente no livro de Números, nós podemos ver isso. O livro do Êxodo também traz esses relatos. Esses 40 anos que passaram pelo deserto, o povo de Israel, que eles passaram pelo deserto, eles foram se purificando daquilo que realmente tinha que deixar para trás, porque eles ainda choravam pelas cebolas do Egito, eles ainda almejavam as coisas do mundo, as coisas que eles tinham no Egito, eles ainda não apreciaram a mão de Deus forte que tirou eles do Egito, ainda não conseguiam enxergar isso e por isso precisavam agora desse momento de purificação. Na tradição rabínica, assim colocando, o número 40, ela é 4 vezes 10. 44 significa esses 4 espaços onde que contempla toda a humanidade, todo mundo, norte, sul, leste, oeste, com os pontos cardeais assim colocados, manifestando a totalidade. Ou seja, que essa totalidade precisa agora de uma purificação para ser todo de Deus, não uma parcela apenas. Quando se coloca o número 4 na Sagrada Escritura, manifesta isso. É a totalidade do espaço que tem que ser agora todo de Deus, do espaço e tempo ser para Deus. O número 10 apresenta como um ciclo completo, algo que se completa. Então, o espaço e o tempo agora que tem que ser todo de Deus e esse 10 que agora se completa. Por isso, o 40 vem significar isso, um tempo oportuno onde agora nós vamos apresentando toda a nossa vida para Deus. Se completa totalmente a nossa vida para Ele. Olha só, que importante observarmos o valor aí da oração e, é claro, deste tempo da quaresma para todos nós. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta tem mais conhecimento da fé e um diálogo sempre enriquecedor com o Padre Carlito aqui na TV Pai Eterno. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o conhecimento da fé, nesta semana falando sobre um dos pilares que sustentam a experiência quaresmal, a oração. A oração no período da quaresma. Nós sabemos que a oração é o combustível para todo aquele que deseja seguir os passos de Jesus, principalmente nesse período quaresmal, que possui um grande significado de conversão em nossas vidas. Falar com o Pai, nos aproximar dele e de sua vontade é o que deve orientar de modo perfeito e agradável a nossa oração.
Para falar um pouco mais, continuando o nosso diálogo nesta quarta, nós temos a alegria de receber o Padre Carlito Bernardes, ele que é professor de Sagrada Escritura na Faculdade Católica de Anápolis e pároco da Paróquia Divino Pai Eterno em Anápolis, Goiás. Padre, tem sido uma experiência, acredito que uma somatória de duas experiências que se completam, né? Tanto a academia como a paróquia, né? Sim, a academia, dar as aulas, faz parte do nosso sacerdócio. Claro. O munus docendi, então o sacerdote está também para ensinar. Não sou professor, não fui padre para ser professor, mas eu sou professor porque eu sou padre. Então me faz a ampliar os horizontes para ensinar também a fé, né? Quanto à questão da paróquia, não deixamos de ser pastor. E é importante jamais esquecermos isso, né? Que somos pastores. Eu tenho dito, e é uma experiência que eu compartilho com o senhor, quanto tem feito bem ao meu sacerdócio estar na paróquia e poder compartilhar com as pessoas aqui a experiência na programação, no conhecimento da fé, em outras dinâmicas da própria vida do ministério mesmo. Mas por que eu pergunto isso? Porque na paróquia, o tempo da quaresma é um tempo onde as pessoas são chamadas a viver de um modo mais intenso, né? O senhor tem observado isso? Ou com o tempo isso tem se modificado? E por que eu pergunto isso? Porque a assiduidade, a presença sacramental, a esses chamados para que a pessoa procure o Senhor, neste período são mais intensos. Nós poderíamos dizer, não é só na quaresma que nós somos chamados à conversão, né, Padre? Não, sempre nós temos que buscar a conversão, mas o tempo propício de conversão é a quaresma. Quando se fala de conversão, é interessante porque o catecismo apresenta 3 tipos de conversão. O catecismo ele apresenta a conversão do paganismo ao cristianismo, depois apresenta a conversão do cristianismo ao catolicismo, ou seja, alguém que é de uma outra igreja, outra denominação cristã, de uma igreja cristã, passar para o catolicismo. E em terceiro lugar, o catecismo apresenta a conversão diária e vai dizer que todos nós precisamos nos converter todos os dias. Contudo, a igreja coloca esse tempo da quaresma como tempo propício para nós buscarmos mais o Senhor, através das nossas penitências, as nossas mortificações, os jejuns, as abstinências de carne nas sextas-feiras que nós vamos fazendo. Me perguntava, Padre Wellington, sobre a questão da prática quaresmal na paróquia. Aqui em Goiás, pelo menos na experiência que eu tenho da Diocese de Anápolis e também aqui que eu vejo na Diocese de Goiânia e nas demais dioceses aqui do regional, nós percebemos isso, a piedade do povo que ainda é conservada. Nós percebemos que as pessoas procuram o sacramento da penitência para se confessar, né, na quaresma de forma mais assídua. Percebemos as procissões das penitências nas sextas-feiras, que as pessoas levantam de madrugada e até de noite lá com as suas velinhas e vão rezando nas ruas das suas cidades. Percebemos também as pessoas que elas vão mais nas procissões, e aí nós temos depois o Domingo de Ramos e temos as procissões de encontro, né, as vias sacras encenadas que se rezam, às sextas-feiras, por exemplo, que as pessoas têm o hábito até nas paróquias de rezarem a via sacra, para se identificar com esse Cristo padecente, porque nós sempre colocamos, sempre apresentamos que se nós queremos viver bem a alegria do ressuscitado, nós devemos viver bem a sua morte no Calvário. Não se vive bem a Páscoa quem não viveu bem a Quaresma. Quando observamos a situação, por exemplo, da vivência da quaresma, o povo aqui no nosso país tem por experiência se aprofundar muito nas dinâmicas e, por assim dizer, nas experiências de profunda penitência que a quaresma tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos o hábito de ver as nossas igrejas às vezes cheias nas vias sacras, nos momentos às vezes das confissões, a Semana Santa vai cheia até a sexta-feira da Paixão e nós não vivemos ainda de modo intenso, de modo, por assim dizer, total,
o que a Quaresma nos prepara, que é a Páscoa do Senhor, né, Padre? Sim, é bem lembrado isso, porque as pessoas terminam depois de viver a Quaresma e parece que voltam àquela vida de antigamente. Conhecemos e sabemos de várias pessoas que fazem algumas promessas, né, de na Quaresma, alguma penitência, não vou beber nada, não vou encher a cara na Quaresma, e aí passa uma vida, né, de abstinência na Quaresma, de renúncia e tudo, mas depois chega a Páscoa e aí começa a encher a cara de novo, começa a bebedeira e assim por diante, em vários outros vícios que se coloca. Veja que a conversão da Quaresma, na Quaresma, ela tem que ter uma continuidade. A prática quaresmal de conversão, de oração e tudo, nos prepara, solidifica o nosso espírito para que nós possamos dar continuidade àquilo que nós vivenciamos na Quaresma. Claro, Quaresma, tempo de penitência, jejuns, mortificações, mas é para quê? Para que essas penitências possam fazer com que Deus reine na minha vida. E mesmo assim, eu deixando de lado algum jejum, alguma penitência, depois da Quaresma, a presença de Deus deve permanecer. Nós não temos como finalidade específica simplesmente o jejum ou simplesmente a penitência ou o sacrifício. Do contrário, se fosse a finalidade em si a dor, o sofrimento, seríamos masoquistas. E nós não somos masoquistas. Por isso, o sacrifício, as renúncias, as penitências que nós fazemos na Quaresma devem ser regadas pela nossa oração, por esse espírito de oração, de interiorização da presença de Deus, de encontro pessoal, íntimo, profundo, transformador com aquele que é o fundamento da nossa vida. Sem a oração, a Quaresma somente vira um tempo de sofrimento, um tempo de tristeza, mas não é um tempo de encontro com o Senhor. Devemos sempre colocar isso, né, nas nossas mortificações, nos nossos jejuns, elevar o nosso coração para Deus, para que Ele possa reinar na nossa vida, não apenas agora, mas também depois da Quaresma. Agora, quando nós falamos da experiência da oração, existem pelo menos duas dinâmicas aí, a oração pessoal e a oração em comunidade. Nesses dois ambientes, tanto na oração pessoal quanto na oração comunitária, nós temos pesos, relevâncias diferentes, até porque muitas pessoas elas questionam se eu rezo em casa, por exemplo, por que eu devo ir à igreja? Se eu procuro falar com Deus dentro do meu quarto, por que eu preciso buscar o exercício da oração em comunidade, na participação dos sacramentos? Existem diferenças aí, acredito que seria preciso também falar um pouco disso, Padre, para que as pessoas compreendam o valor e o peso da oração, né? Sim, é necessário pontuar isso, porque escutamos várias vezes as pessoas dizendo: para que eu vou na igreja? Eu já rezo em casa, Deus está em todos os lugares, está lá em casa também, me abençoando e pronto, não preciso ir na igreja. Ora, se nós observarmos bem, na Sagrada Escritura, a nossa fé, ela é comunitária, ela não é isolada. A fé não nos torna ilhas, mas pelo contrário, nos faz olhar para o nosso próximo. Veja, quando Deus chama Abraão para constituir um povo, chama ele de forma pessoal para constituir um povo. E depois é no povo, no andar, no caminhar do povo, que ele vai suscitando líderes depois, mas para permanecer firme, para animar a fé daquele povo. E da mesma maneira, no Novo Testamento, quando Jesus chama 12 apóstolos, os 12 apóstolos, em referência depois ao Antigo Testamento, as 12 tribos, para apresentar isso, que a nossa fé, ela jamais é uma fé individual, uma fé isolada, senão que é uma fé comunitária, que nos coloca em contato com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, como é um mandamento, nos faz, ao mesmo tempo, ao amá-lo, nós começarmos a enxergá-lo no nosso próximo, nós começarmos a ver Deus no nosso próximo. Isso é o mais difícil da nossa fé, mas é necessário nós compreendermos que o fato de querer a Deus, esse amar a Deus, nos faz também entrar em contato com o nosso próximo dessa maneira comunitária. Por isso a necessidade de nós sairmos da nossa casa e de nós vivenciarmos a nossa fé dessa maneira comunitária. Porque é na comunidade que Deus vai nos animando, que Deus vai mostrando qual é o caminho que nós devemos percorrer para encontrarmos o céu, para chegarmos no céu. Esse caminhar, né, é o que o catecismo coloca, a igreja peregrina.
Nós caminhamos não sozinhos, nós caminhamos em conjunto com a igreja, unidos à igreja, para que dessa forma nós consigamos chegar no céu. Uma fé individual é uma fé inventada. Se cada um achar ou colocar a sua fé de maneira particular e individual, cada um vai fundar a sua igreja. E não é dessa forma. A nossa fé, ela nos leva à comunidade, nos leva a entrar em contato com o próximo. Essa vivência da fé em comunidade nos faz entrar na questão da oração comunitária, né? Porque na igreja, onde que nós vamos também rezando em conjunto, o próprio Jesus vai dizer, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, nessa comunidade, nós vamos escutando a palavra de Deus, nós vamos interpretando, nós vamos escutando a voz de Deus na nossa vida também. As práticas derivativas de uma vida de oração, principalmente no tempo da Quaresma, podem ser entendidas também como práticas orantes? E aí eu pergunto, práticas relacionadas ao jejum e abstinência e à prática da caridade, porque no exercício da vida comunitária, alguns sinais sensíveis nós buscamos tomar para manifestar os frutos de uma vida de oração. Claro, e aí, esses frutos de uma vida de oração, Padre, como nós podemos, por assim dizer, pautá-los enquanto meta, né? Meta do grupo, da comunidade e meta pessoal. Sim, de forma muito natural, quando nós encontramos com Deus, acho que na reflexão mesmo com a presença do Senhor, nós vamos percebendo aquilo que nós devemos mudar nas nossas atitudes, na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós possamos ir. O profeta Isaías, ele vai fazer uma crítica dizendo que aqueles que procuram o jejum, mas não ajudam o próximo, de nada vale esse jejum. Aqueles que fazem abstinência, sacrifícios e penitência, se mortificam, se vestem de saco, colocam cinza nas cabeças, mas que não olha a necessidade dos pobres, se não olha a necessidade do seu irmão, se não sai de si para ajudar os demais, de nada adianta isso. E é uma verdade, porque, como dizia antes, a penitência ela tem que ser regada na oração. As mortificações devem sempre nos fazer colocar Deus em nossa vida para que nós possamos ver a necessidade do outro, para que nós possamos ver Deus nos demais. A questão da oração que nós falamos da comunidade, a nossa fé ela é comunitária, entretanto, a nossa fé de forma pessoal, a nossa oração pessoal, dessa intimidade com Deus, nos coloca unidos aos demais. E aí sim, o compromisso com os outros deve ser algo eficaz. O fruto do jejum, o fruto da oração é a caridade. Se nós realmente somos pessoas transformadas pela presença de Deus, nós praticaremos a caridade. E quando falamos de caridade, não pensemos apenas numa cesta básica para os pobres, mas pensemos, na caridade com o nosso próximo mais próximo, que são aqueles que nós temos na nossa casa, a paciência que nós devemos com o nosso cônjuge, a questão da paciência com os nossos filhos, o conselho que devemos dar a eles, a presença que nós devemos dar a eles também, a renunciar um bem pessoal para ajudar um amigo. Então, a caridade, ela é o fruto do jejum, da abstinência, do sacrifício que nós fazemos na penitência, que nós fazemos na Quaresma. Quando olhamos para o exercício quaresmal também diante da vivência pessoal, as pessoas procuram muitos, por assim dizer, caminhos de fazer a experiência, né? Nós temos aí, hoje as pessoas já fazem por aplicativo, né? Tem aplicativo para ajudar na experiência de oração. Hoje tem canais dentro do espectro religioso que disponibilizam essas meditações, né? E também, é claro, do âmbito paroquial, pessoas que procuram, dentro da sua experiência, do grupo, né, da base ali das comunidades, fazerem as suas orações. Padre, como nós podemos discernir, diante dessas iniciativas, aquilo que de fato nos ajuda e aquilo que muitas vezes pode nos apartar
da vida da comunidade. Bem, isso que o senhor apresentou, que o senhor colocou sobre as redes sociais, talvez algum vídeo, as missas que são transmitidas e tudo, ajuda a gente a buscar essa presença do Senhor. E devemos fazer uso deles mesmo. Por exemplo, o conhecimento da fé, que como seria bom se todos os católicos tivessem o interesse de conhecer mais a sua fé e de talvez fizesse o propósito de, na Quaresma, conhecer mais a sua fé, ou pelo menos tirar as dúvidas que tem sobre a sua fé. Ou lendo o catecismo, ou participando, né, do conhecimento da fé com o Padre Wellington, ou talvez em outros programas, né, onde que vai crescendo o seu conhecimento de Deus, conhecimento da nossa doutrina, da nossa igreja. Agora, como discernir? Porque são tantas coisas, são tantos momentos que nos são apresentados. Bem, sempre nós devemos colocar o seguinte: eles são meios para que nós nos encontremos com Deus. São meios, não são fins em si. Às vezes nós podemos utilizar, né, das redes sociais e tudo, de todos esses programas que existem, para nós crescermos no nosso encontro e intimidade com Deus, onde que Ele terá como cume o sacramento da penitência na confissão e da Santa Missa, na Eucaristia. Mas eles são ineficazes colocando dessa forma para que nós possamos encontrar com Deus. São meios, mas não fins em si mesmos. O discernimento é algo muito natural, como dizia. O fato de nós estarmos falando, apresentando a nossa fé de uma maneira clara e tudo, apresentando a questão da oração, da Quaresma, a prática, deve levar-nos a sair do nosso sofá para começarmos a praticar, a vivenciar realmente a vida sacramental, encontrando-nos com aquele que é Deus na Eucaristia, no sacramento da penitência, onde nós seremos perdoados, alimentados por sua presença. Perfeito. Padre, nós vamos para o nosso intervalo. Na volta, nós vamos continuar nossa conversa sobre a experiência de oração no tempo da Quaresma, um tempo convidativo a todos nós, a essa experiência fundamental no diálogo com Deus. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, o terceiro bloco do nosso programa, hoje falando sobre a oração, essa experiência com Deus, principalmente exercitada por cada um de nós no tempo da Quaresma. O relacionamento com o Pai Eterno depende, é claro, de uma vontade de Deus e uma resposta de cada um de nós. É uma escolha individual. Deus se comunica conosco o tempo todo porque nos ama muito, mas Ele também sente a nossa falta e também deseja que falemos com Ele, falemos ao seu coração. Agora que já entendemos sobre o significado e a importância da oração em nossas vidas, nós vamos aprofundar um pouco nas características de oração nesse tempo da Quaresma. E eu estou com o Padre Carlito, ele que é professor de Sagrada Escritura na Faculdade Católica de Anápolis e também pároco da Paróquia Divino Pai Eterno na cidade de Anápolis. Padre Carlito, alguns exercícios de piedade são próprios do tempo quaresmal. E aí nós podemos, dentre eles, observar, por exemplo, o exercício da Via Sacra, né? Dentre esses exercícios de piedade, né? Que características ou que disposições o senhor destacaria para quem está nos acompanhando para, de fato, ser uma oração frutuosa? Sim, por excelência, assim, colocando a prática quaresmal da Via Sacra, como nós estávamos apresentando a questão da humilhação. O cristão, ele se identifica com Cristo, ele é filho no Filho. São Paulo vai estar colocando isso, o Espírito Santo nos faz com que nós sejamos enxertados em Cristo. São Gregório de Nissa, no século IV, ele vai apresentar que o cristão é outro Cristo. A identificação com Jesus Cristo não é simplesmente na multiplicação dos pães, na sua glória, na sua ressurreição, mas a identificação com Cristo é um Cristo padecente, um Cristo sofredor,
queremos nos identificar com Cristo nas suas dores, nos seus sofrimentos. A via sacra, ela é difícil, é dolorosa quando nós vivenciamos, porque aqui nós vamos trazendo para a nossa vida aquilo que Jesus vai vivenciando, aquilo que Jesus viveu. E nós vamos então quase experimentando aquelas dores, aquele drama daqueles últimos momentos, tanto desde o momento em que ele foi levado para diante de Pilatos, depois o encontro com sua mãe, a cruz, as quedas, e dentro das reflexões nós vamos nos colocando em Jesus Cristo. Cada personagem da Via Sacra nós vamos nos identificando, desde Judas com um beijo que traiu Jesus, nós vamos nos identificando com Simão de Cirene, que ajuda Jesus a carregar a cruz, até com o ladrão pregado com Cristo na cruz. Essa experiência locativa ajuda a gente a ver que nós precisamos agora corresponder a esse amor de Deus. Foi por amor que ele fez tudo isso. São Leão Magno, ele fazia a pergunta: o que vales, ó tu, ó cristão? E ele vai dizer: tu vales o sangue de Cristo derramado na cruz. Quando nós começamos então a ver o valor de cada um de nós, que valemos isso, o sacrifício de Cristo na cruz, nós então vamos tendo esta experiência de morrer a nós mesmos. Mais que ser um momento doloroso e triste de vivenciarmos a Via Sacra, nós devemos dar um sentido de salvação, de purificação e de gratidão também. Vivenciar a Via Sacra como isso: Deus fez tanto por mim, Deus entregou o seu Filho, Deus Pai entregou o seu Filho para a minha salvação. O meu valor é o valor do sangue de Cristo na cruz. Agora eu devo corresponder a isso por uma vida mais santa, por uma vida mais condizente com aquilo que Deus fez por mim, com a vida mais coerente com a fé que eu professo. Quando nós falamos também da experiência quaresmal, muitas pessoas são chamadas à preparação para a assiduidade da confissão, Padre. Eu acredito que uma das formas oportunas que a pessoa deva se preparar para a confissão tenha de advir também da experiência de oração, né? Claro. Sim. Eu acho que o próprio exame de consciência é um modo também, uma modalidade de oração consigo mesmo para fazer uma primeiro apanhado ali do que eu vou me confessar. Sim. Como a pessoa pode fazer um bom exame de consciência em oração para ser frutuosa a experiência quaresmal? Bem, como fazer um bom exame de consciência, voltando àquilo que nós apresentamos no primeiro bloco, indo para o deserto do seu coração. Deixando de lado o mundo para começar agora a refletir, a meditar sobre a sua vida. O que está de errado na sua vida? Vejam que Deus nos fez para a felicidade. Ele quer a nossa felicidade. E o que frustra o nosso desejo de felicidade é a realidade de pecado. E por isso nós devemos refletir sobre aquilo que não nos faz feliz. Porque o catecismo coloca que o pecado, ele é tudo aquilo que desagrada a Deus e que torna o homem feliz. Então veja que coloca isso como no mesmo patamar, para mostrar que aquilo que ofende a Deus é aquilo que não nos torna felizes, não nos faz felizes. Por isso que essa meditação, esse deserto, essa interiorização, essa reflexão das minhas ações, dos meus pensamentos, do meu agir, começamos então a verificar o que está de errado. E aí já é uma oração, o próprio exame de consciência, ele já é uma verdadeira oração, porque nós vamos vendo como nós somos miseráveis, como nós somos pecadores e como nós somos necessitados da graça de Deus, como nós somos necessitados da misericórdia do Senhor. São Bernardo de Claraval, ele se perguntava: por que Deus permite que nós caiamos no pecado? E ele dizia, né, Deus é todo-poderoso, onipotente, poderia muito bem tirar o pecado da nossa vida ou não nos deixar pecar, não nos deixar entrar, né, em ocasião de pecado. E por que ele permite que nós sejamos tentados e até caiamos no pecado? Porque existe um efeito pedagógico. Se nós não pecássemos, se não existisse o pecado na nossa vida, seríamos autossuficientes, arrogantes, prepotentes.
Agora, o pecado faz com que nós vejamos o quê? Que somos nada, que vira e mexe, estamos tropeçando, estamos caindo. E precisamos, então, daquele que é a nossa força, daquele que é o nosso tudo, porque sozinho não conseguimos nada. É com Ele que nós conseguimos tudo. A confissão é essa experiência de um encontro da miséria com aquele que é misericórdia, com o pecador, com aquele que pode nos perdoar, da criatura com o Criador. Mais que um encontro com o Padre, a confissão não pode ser um encontro apenas com o Padre, deve ser um encontro com Deus, onde que arrependido confessemos os nossos pecados, na certeza que Ele nos perdoa sempre. Deus nunca se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Papa Francisco colocava dessa forma tão bonita, para mostrar isso, que em cada confissão Deus está de braços abertos como um pai que acolhe o filho pródigo. Nem tanto importa o pecado, assim como aquele pai na parábola do filho pródigo não pede fatura do cartão para saber o que o filho estava fazendo, não pergunta por onde ele andou, apenas isso, abraça, acolhe. É assim a confissão. Deus que nos acolhe, mais que ressaltar a miséria dos pecados, é a intenção, o arrependimento é o que agrada o Senhor. A misericórdia vem ao encontro desse arrependimento, cujo propósito é isso, ser mais de Deus, melhorar, emendar-se dos seus pecados, converter o coração, as suas ações, converger a sua vida para aquilo que Deus quer. Padre Carlito, muitas pessoas na confissão e depois na própria direção espiritual apresentam a fragilidade de não terem conseguido alcançar a meta estabelecida e, graças a Deus, nós temos um povo bem audaz do ponto de vista de estabelecimento de metas espirituais. A gente sempre espera mais do que nós mesmos conseguimos entregar diante dos nossos propósitos. Eu pergunto ao senhor, como começar uma experiência de vida de oração constante, sem, é claro, fazer uma meta que supere em muito aquilo que eu consiga entregar. Até porque a situação da vida da pessoa hoje precisa ser conjugada em tudo, né? Nós temos trabalho, nós temos o descanso, quem tem que cuidar da família tem a atenção a ser dada aos seus ofícios. E diante de tudo isso, muitas vezes não conseguimos, por exemplo, rezar na quantidade ou nos momentos que pré-estabelecemos, né? Eu pergunto para o senhor sobre isso porque é uma realidade que as pessoas trazem. Nós, como sacerdotes, experimentamos bastante essa realidade. E eu falo que o mais difícil, pelo menos eu como sacerdote, vou experimentando isso no sacramento da penitência, o mais difícil para nós é fazer com que as pessoas não desanimem em pedir perdão. Não é fazer com que elas deixem de pecar, como muitos pensam, que o padre tem que fazer com que a pessoa, através de brigar, de julgamento, tem que brigar com a pessoa para que ela não volte a pecar, né? Para que seja algo sério. O mais difícil para nós é fazer com que elas não desanimem, para que elas não tenham aversão da confissão, tenham aversão do pecado, mas que com sinceridade busquem lutar constantemente contra a realidade do pecado, não se acomodem na realidade de pecado. Nós somos pecadores e aqui nessa terra, vira e mexe, nós teremos os nossos pecadinhos. E o dia que não tivermos pecado é porque já estamos no céu. Aqui nós somos pecadores e mais que nos conformar com a realidade de pecado, nós devemos lutar constantemente, sem nunca desanimar e acreditar com esperança que com a graça de Deus nós podemos ser melhores. De fato, nós não confessamos para não pecar mais. Assim, essa é a mentalidade, uma mentalidade pautada apenas em resultados, de dizer, olha, eu tenho que confessar para não pecar mais. Seria muito bom que isso acontecesse, que não pecássemos mais, mas não é o que nós experimentamos. Nós saímos da confissão com o propósito, não vou mais pecar. E aí, de repente, no outro dia nós estamos de novo na confissão, buscando, né, a misericórdia do Senhor. E parece que isso, essa rotina de cair, levantar, vai gerando um certo desânimo nas pessoas e por isso que eu falo, é nunca desanimar. Dom Manuel Pestana Filho, o antigo bispo da diocese de Anápolis, ele nos apresentava, como quando era seminarista, a seguinte ideia, de que a maior tentação do demônio não é a tentação contra o sexto mandamento, como muitos pensam que é. A maior tentação do demônio é a tentação do desânimo, dizia ele. Que o demônio vai colocar na sua cabeça que não adianta lutar,
que você é fraco, que você não consegue. Deixa de lado isso daí, não lute mais. Essa é a maior tentação do demônio. Se nós desanimamos diante da realidade de pecado, está tudo perdido. Diante da realidade de pecado, não nos conformemos. A graça de Deus é que nos sustenta e é ela que pode nos ajudar a sermos melhores. Dessa maneira, sem nunca desanimar, buscar se confessar constantemente e sempre quando necessário, confiante na graça do Senhor, porque ela sim pode nos ajudar a sermos melhores. Não desanimar é o que é difícil nós como sacerdotes apresentar para os fiéis. Confessar, animá-los, né? Animá-los para que sempre, né, eles possam recorrer a este sacramento. Sei que para nós sacerdotes é complicado, né? Mas porque são filas enormes e confissão é algo que cansa. As pessoas saem leves, aliviadas, e nós sacerdotes saímos acabados de uma confissão. São José Maria Escrivá, ele dizia o seguinte, né? Matem os sacerdotes de tanto se confessarem, mas não deixem de se confessar. Às vezes eu me arrependo de dizer isso, pelo cansaço. Mas ele dizia isso, né? Para que nós sacerdotes levemos a sério o sacramento e que sejamos Deus, reflexo, presença de Deus para os fiéis, que sejamos padres, Pai que perdoa e abraça, que acolhe os pecadores, acreditando sempre no melhor deles. Padre, já estamos no finalzinho do nosso programa. Eu queria fazer uma pergunta que nos chega sobre a diferença de horários para a oração. Muita gente gosta de fazer penitência no sentido de rezar de madrugada. É um exercício que tem crescido no meio católico, as pessoas acordarem um pouco mais cedo, fazerem suas orações. Existe diferença qualitativa da oração mediante a horário de relógio? E eu pergunto isso porque muita gente pensa talvez que a oração tenha um valor maior por conta do horário que eu estabeleço para rezar. Bem, a questão da oração e do horário, na Sagrada Escritura, no livro do Eclesiástico, coloca como horário melhor para a oração é pela manhã. E por que coloca o Eclesiástico e depois até a prática judaica, eles rezam pela manhã? É porque pela manhã nós estamos mais dispostos, descansados e damos a Deus o melhor de nós. Por isso coloca-se na Sagrada Escritura no Antigo Testamento essa prática judaica pela manhã. Contudo, nós, como cristãos, nós rezamos em todos os horários, em todos os momentos. Devemos fazer da nossa vida uma constante oração. Colocando até São José Maria Escrivá, citado há pouco, quando perguntaram para ele sobre a ação de graças, o que fazer, quantos minutos ficar depois de comungar Jesus Cristo. E quando termina a ação de graças, e ele dizia, a ação de graças começa depois que nós recebemos Jesus na Eucaristia, e termina quando nós vamos começar a próxima missa, participar da próxima missa. Porque toda a nossa vida deve ser uma ação de graças contínua, indo para o trabalho, ouvindo, rezando, agradecendo ao Senhor. No trânsito, ao invés de brigar com quem está nos cortando ou atravessando ali, rezar e abençoar, né? Consagrar aquele dia, aquele momento, elevar o coração para o Senhor. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que a oração é um impulso do coração. Todos os momentos devemos rezar. São João Maria Vianney, ele colocava dizendo quero dizer todo momento que eu te amo, mas se eu não posso dizer em cada momento que eu te amo, quero que pelo menos o latir do meu coração possa expressar o meu amor por ti, manifestando isso, que em todos os momentos nós devemos rezar. Quanto à questão, qual é o melhor horário, tem mais eficácia a oração? Pela madrugada, como talvez muitos na quaresma tenham essa prática de rezar, devemos ver, é um sacrifício que se une à oração. É o sacrifício que se torna uma oração pela manhã, pela madrugada. Tem outras pessoas que já não aguentam, né? Que acorda pela madrugada, começa na terceira Ave Maria, já está dormindo de novo. Que nós olhemos a oração como esse diálogo com o Senhor. Que não seja um momento desagradável, né? Um momento onde que eu acordo de madrugada para rezar, mas na verdade eu não faço oração nenhuma, senão eu não me encontro com Deus. Mas que seja, né? Cada um da sua forma, cada um da sua maneira, mas que a oração seja isso, o encontro com Deus, um encontro verdadeiro com o Senhor. Perfeito. Padre Carleto, muito obrigado pela participação do senhor aqui no nosso programa. É uma alegria sempre estar aqui e um prazer estar junto a todos vocês também. Certo. Nós agradecemos Padre Carlito Bernardes de Oliveira Júnior
professor de Sagrada Escritura na Faculdade Católica de Anápolis e pároco da Paróquia Divino Pai Eterno em Anápolis. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você pela participação em mais um Conhecimento da Fé e até a próxima semana, com a graça de Deus. Um abraço.